Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Estou aqui representando a UDOP, um agradecimento especial da UDOP a cada um dos convidados aqui presentes e a todos que estão nos ouvindo. Nós vamos hoje ter um debate interessante sobre o futuro da bioenergia. Quando eu falo futuro, é porque ele tem que ser sustentável, não tem outra solução. Então, nós vamos conversar sobre o futuro da bioenergia. E para isso nós temos os nossos convidados de hoje. Meu nome é Caio, na verdade Luiz Carlos Corrêa Carvalho, todo mundo me conhece como Caio, eu sou o diretor da UDOP, e tenho a honra e o prazer de estar aqui moderando esse painel com tantas figuras importantes que estão vivenciando e atuando de uma forma muito efetiva a realidade que nós estamos enfrentando como produtores aqui. Eu queria, começando a falar da presença teoricamente, nós teremos dois deputados, um deputado federal e um deputado estadual. Nós estamos aqui com o deputado estadual Itamar Borges. Deputado estadual Itamar Borges é natural de Santa Fé do Sul, São Paulo, paulista de Santa Fé. Ele foi reeleito em 2018 para mais um mandato como deputado estadual, advogado, foi professor universitário, vereador e por 3 mandatos prefeito da sua cidade natal, Santa Fé do Sul. O parlamentar é presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal, da Indústria da Construção e da Mineração, da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, que é aquele que está mais ligado a gente, motivo pelo qual a sua presença entre nós é muito importante. Nós estamos esperando a chegada do deputado federal Arnaldo Jardim, que é também paulista de Altinópolis, no caso, engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP. O deputado federal foi deputado estadual por 4 mandatos, está no 4º mandato como deputado federal. Ele é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético e coordenador da coalizão pelos biocombustíveis, chamado Biocoalizão. Ele integra também a diretoria da Frente Parlamentar Agropecuária, a FPA, e é presidente da Frente Parlamentar da Economia Verde. O nosso deputado Arnaldo Jardim é um verdadeiro leão da defesa das questões ligadas ao setor, tá? Pois bem, nós temos conosco a Heloísa Borges Esteves. A Heloísa tem toda uma história acadêmica, tanto como advogada graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como bacharel em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois fez mestrado, fez doutorado na área de Economia, na área de Direito, enfim. Ela tem realmente uma grande formação, fez foi bolsista da Columbia Women Leadership Program, da Columbia University, e há muito tempo ela vem na Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Lá teve uma atuação muito importante, inclusive salientando as rodadas de licitações da ANP dos anos de 2018 e 2019, a modelagem dos contratos, dos editais e contratos de partilha e concessão entre 17 e 19, e desde maio de 2020 é diretora de estudos de petróleo, gás natural e biocombustíveis na empresa de pesquisa energética. A Heloísa vai estar conosco, é a dona dos números e da visão prospectiva que a gente vai aqui debater. Conosco está também o Renato Dumit Godinho, que é chefe da Divisão de Promoção de Energia, que é a DEM, do Ministério das Relações Exteriores, diplomado de carreira, formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo, mestrado em diplomacia pelo Rio Branco. 15 anos de carreira diplomática, atuou no Mercosul, Unasul, na área de agricultura, nutrição e segurança alimentar, e ele tem como uma das suas funções na divisão de promoção de energia, atuação como presidente da Plataforma para o Biofuturo, iniciativa multilateral lançada pelo Brasil desde novembro de 2016, com 20 países, né? E que busca promover a bioenergia e a bioeconomia avançadas na esfera internacional.
Temos conosco também o Marlon Arraes Jardim Leal, já é uma figura mais conhecida do setor, porque ele é engenheiro mecânico de formação, com especialização em gestão da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis pelo IBP. O Marlon é coordenador geral de etanol do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, razão pelo qual ele é mais conhecido do setor produtivo. Pois bem, com essas feras que temos conosco aqui, nós temos uma vantagem muito grande de estar falando sobre futuro. Eu tive, Heloísa, um orientador quando eu fiz Vanderbilt University, ele era o dean da faculdade e meu orientador. Ele me dizia o seguinte: olha, Caio, quando alguém te convidar para falar de longo prazo, é seu amigo, fique à vontade. Agora, falar de curto prazo, o cara é seu inimigo, viu? Então, são coisas que a gente aprende na vida. Deputado Arnaldo Jardim, boa tarde. Boa tarde a todos, uma alegria. Uma alegria, acabei de mencioná-lo. Maravilhoso. Acabei de mencioná-lo e adjetivei como o leão do setor sucroenergético na Câmara Federal, viu, Arnaldo? Pois bem. Obrigado, Caio, querido. Tanta gente boa. Nosso Itamar está de um lado para o outro, né? Não é surpresa para nós, né? Eu fico até triste com 1h30 só. 1h30 é o discurso de abertura que o Arnaldo faria conosco aqui. Nós temos só 1h30 para todos hoje, né? Então, eu ia pedir para a Rosângela, coloca os primeiros slides, só para a gente dar um norte para o nosso debate. Rosângela, por favor. Eu queria, enquanto a Rosângela prepara isso, fazer uma apresentação geral, gente, para a gente poder se situar em relação ao debate. Como é um tema muito grande, muito vasto, a gente pode se perder nesses debates. Então, próximo, por favor. Eu queria começar comentando com vocês que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo de uma complexidade muito grande. Nós temos uma questão comum no mundo hoje, posso dizer assim, que são os pesados estímulos econômicos e fiscais que foram dados pelos governos em função da pandemia. É claro que isso leva a um aumento fortíssimo da dívida pública de todo mundo, de todos os países, e mesmo assim, sabendo que todo esse esforço, ainda a gente convive com perda de empregos, com aumento da taxa de desemprego em geral. Portanto, voltar à normalidade é alguma coisa realmente complexa, que vai levar tempo, e nós sabemos disso claramente. Um dos pontos que também é geral no mundo é a visão, digamos, de riscos crescentes de protecionismo, ou, como diz o Pascal Lamy, precaucionismo, que é um pouco pior do que o protecionismo, porque vem um pouco mais disfarçado e com um pouco mais de defesa do que era o protecionismo, né? Então, essas questões estão, digamos assim, no nosso dia a dia, inevitavelmente estarão presentes. E, próximo, por favor, o que nos leva a uma parte importante que eu quero estar com vocês, é esse slide mesmo, sobre o novo momento que a gente vive. É como se nós tivéssemos amassado tudo aquilo que nós vínhamos desenhando, o que é óbvio que trouxe dificuldades, inclusive grandes para esse governo, que era uma linha liberal, no momento em que as coisas ficam complexas, mas duas questões que estão ao lado desse papel amassado, né, geram realmente, digamos assim, uma visão comum, que é a questão da saúde, que para o pós-Covid que nós vamos vivenciar, para esse futuro que nós vamos vivenciar, a saúde passa a ser um componente extremamente forte e por trás dela vem a questão muito importante da poluição local ou regional, e por trás da poluição local e regional é que entra o nosso etanol, a nossa bioenergia, com uma força muito grande, no sentido de adoção pelos vários países. O próprio Godinho pode falar um pouco sobre isso. E do outro lado, as mudanças climáticas, que a visão da pandemia trouxe uma reflexão profunda de todos, que as mudanças climáticas provavelmente poderão ter um efeito muito maior ou muito pior do que essa pandemia. E com as mudanças climáticas, a visão da bioeconomia ganhou um realce extraordinário. Então, recomeçar é o grande slogan, e o Brasil, com isso, ganha uma chance muito grande com a bioeconomia. Próximo, por favor.
Um aspecto interessante que nós tivemos nessa pandemia é que todas as energias tiveram uma queda muito importante de demanda. A única que não teve queda de demanda foram as energias renováveis no mundo, né? Então, se vocês olharem do lado direito, só as renováveis se salvam, vocês veem que todas estão abaixo do zero, apenas as renováveis estão com índice positivo, o que é alguma coisa muito importante para todos nós, né? Por outro lado, se olharmos abaixo dessa unidade produtora de bioenergia, nós vamos ver que a geração de baixo carbono ganhou participação nos últimos anos de uma forma efetiva. Veja, ela sai de 34% em 2016 e chega a 40% em 2020, ultrapassando de uma forma muito clara o carvão, né? Então, isso é muito legal a gente olhar essa matriz elétrica mundial, quer dizer, essa virada, esse exemplo é muito importante porque a gente vai olhar daqui para frente. Próximo, por favor. Então, com base nessa lógica e querendo discutir futuro sustentável, eu trouxe uma imagem do que é olhar o futuro. Nós estamos vendo o presidente da República, na época, Juscelino Kubitschek, olhando para o cerrado que virou Brasília. O que eu quero dizer é que a melhor forma de apostar no futuro é fazê-lo brotar no presente. É agora que a gente faz o futuro e é essa discussão que nós vamos ter aqui conosco. Podemos voltar aos debatedores, por favor, Rosângela? Pois bem, voltando com todos aí na tela, isso é só um aquece para a gente poder conversar com vocês sobre questões essenciais, né? Eu queria começar dizendo que nós temos algo essencial na discussão da sustentabilidade, que é o nosso Código Florestal. O nosso Código Florestal é um exemplo global, um exemplo mundial, né? Óbvio que nós estamos, é uma vanguarda no mundo, mas nós todos aqui, e o deputado Arnaldo Jardim e o deputado Itamar Borges estão sofrendo cada um no seu nível, no nível federal, no nível estadual, a questão da demora da regulamentação. A demora é alguma coisa que vem nos desgastando. Eu costumo falar que tem, os maus perdedores estão nos atrapalhando muito na regulamentação, mas essa visão no momento é muito importante para nós. Quer dizer, a nossa imagem lá fora dependerá muito dessa regulamentação, tem que sair o mais rápido possível. Por outro lado, não só esse tema, mas o da Amazônia também é outro tema que nos impacta muito e que nós queremos que seja, assim, junto com a bioeconomia, o mais rapidamente atacado os problemas da Amazônia de uma forma positiva, de tal modo que a gente possa reforçar a nossa imagem externa e reforçar esse futuro mais sustentável. Outros aspectos, tanto ao nível internacional de políticas públicas nacionais, também são e serão muito relevantes. Eu queria começar com a primeira questão, que o novo conceito global de competitividade inclui produtividade e sustentabilidade. Somos muito competitivos, gente, não tem dúvida. Se vocês analisarem os índices todos de PTF, que é produtividade total de fatores, o nosso agro é muito competitivo, não há dúvida. A pergunta que eu faço a vocês é: somos também sustentáveis? Corremos algum tipo de risco? Queria começar com o deputado Arnaldo Jardim. Por favor, Arnaldo. Ô, Caio, é um privilégio estarmos juntos aqui. Quero saudar a UDOP por mais essa realização, saudando o Amaury, o presidente do Conselho, o Salib, nosso diretor executivo, e, para mim, o privilégio de estar com essa mesa tão qualificada como você aí delicadamente saudou a cada um dos debatedores, aos quais eu reitero aquele cumprimento. Para ser bem objetivo e direto no assunto, eu tenho convicção não só do nosso potencial de produzir, mas eu tenho absolutamente certeza de que nós produzimos com sustentabilidade. Os números você os tem, mas é bom repetirmos para todos aqui. Nós temos um grau de reserva de cobertura vegetal nativa ainda inigualável entre os países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Nós temos uma matriz energética que é a mais limpa do mundo. Nós temos uma matriz de combustível absolutamente diferenciada. Não bastasse isso, nós temos uma experiência de plantio direto, que é a maior área de extensão do mundo. Nós temos uma ampliação do uso
de fatores biológicos, quer seja no insumo, quer seja no defensivo, que é realmente algo que nos dá muito orgulho de termos isso, vermos isso sendo desenvolvido. Nós temos, além disso, a integração lavoura, pecuária, floresta, que já responde hoje por cerca de 15% daquilo que é a nossa área plantada, destinada à agricultura no país, e nós temos gestão de resíduos, quer seja com a ação de Campo Limpo, Impévia, dia 18, Dia do Campo Limpo, uma referência internacional, como nós temos também o fato de que nós temos toda uma política de descarte com relação àquilo que são os dejetos que vêm da atividade da pecuária. Hoje nós somos o maior exportador de proteína animal do mundo, o segundo de frango e o quarto de suíno, perfazendo na somatória o fato de sermos o maior exportador de proteína animal. Portanto, a resposta é sim. Nós temos uma legislação que ela é extensiva e detalhada, e uma legislação que tem uma marca. A legislação é absolutamente punitiva e de controle. O que nos falta, entendo eu, é nós termos uma legislação que seja de estímulo e de prestígio às boas práticas. Eu tive o privilégio, no ano passado, num esforço que reuniu ambientalista e setores comprometidos, como nós, com a produção, e eu acabei sendo relator do pagamento por serviços ambientais. É só um primeiro passo de algo que nós queremos ver aprofundado. O país também celebra os green bonds, nessa retomada, o reset da economia que você mencionou, e você é um estudioso, Caio. Você sabe que aquilo que foi definido pela Europa, pela China também parcialmente, mas incisivamente pela Europa, é que essa retomada tem um compromisso, do ponto de vista das empresas, com os princípios AESG, Environment, Social, Governança, ou seja, de ambiental, de social e de governança, como compromisso com as empresas. E nós temos condições de ter no Brasil destacadamente isso. Então, resposta à sua indagação. Nós fazemos um agro sustentável e nós temos condições de ampliar ainda mais isso. Qual é o nosso desafio? O desafio da comunicação. E aí nós estamos perdendo essa batalha. O Brasil ainda é visto internacionalmente como algoz da questão ambiental. O mundo fala na Amazônia e faz um discurso sobre a Amazônia, ignorando o percentual que o Código reserva de 80% de cada propriedade na Amazônia, ignorando aquilo que a Amazônia significa na nossa produção agro, que é muito pequeno o percentual do que se produz na Amazônia, e nós não temos conseguido fazer frente a esse desafio. Esta me parece ser a grande questão da comunicação. Arnaldo, muito obrigado. Eu queria aproveitar o seu posicionamento e aproveitar o Renato Godinho sobre esse tema. Vamos dizer assim, fica claro na posição do Arnaldo, da pergunta geral para todos, se somos sustentáveis e se corremos riscos. E ele indicou claramente uma questão que, no dia a dia de quem vive o setor, é a pressão, digamos assim, da comunicação, ou seja, há uma verdadeira guerra externa e interna na questão da comunicação, e queria ouvir se você também pensa assim, Godinho. Bom, primeiro, além de dar boa tarde a todos, dizer que é uma honra estar aqui entre esses palestrantes, conheço praticamente todos, é uma grande alegria estar aqui, e começando esse debate, então, pela questão da sustentabilidade, estou de acordo com o deputado Arnaldo Jardim que o Brasil tem uma sustentabilidade intrínseca da produção muito grande, né? Além do alto rendimento dos fatores de produção, também muita sustentabilidade. E nós sofremos, né? Eu não estou nem falando do agro em geral, e das nossas críticas em geral, mas aqui do fórum, que é a bioenergia. A bioenergia, não necessariamente a brasileira, ela sofre muitos ataques ao redor do mundo, né? Então, estamos falando aqui da atividade em si,
e boa parte dessa fama se deve a práticas que até poderiam ser questionáveis mesmo, que foram feitas principalmente em outros países, né? Muito usando mata nativa para expandir, por exemplo, o cultivo de óleo de palma no Sudeste Asiático, na própria Europa, né, que tem fatores muito limitados, então qualquer expansão acaba sendo em detrimento de outras culturas, então com preocupações aí que eles têm de produtividade, alimentos versus combustíveis, esse tipo de coisa que na realidade brasileira a gente já superou há muito tempo. Então, há algumas características, né, que a gente lá nos fóruns internacionais, quando começam a falar da bioenergia, da sustentabilidade, a gente sempre é obrigado a defender e reiterar as características da bioenergia e, em particular no Brasil, que são impressionantes do ponto de vista da sustentabilidade. Então, o deputado Arnaldo Jardim já citou várias dessas características. Eu colocaria um pouco ainda algumas outras, né, só para exemplificar. Então, por exemplo, o fato da cana-de-açúcar ter já, de uma década para cá, o fim da colheita manual, né, o fim das queimadas, a mecanização, isso a torna com um perfil de sustentabilidade altíssimo, do ponto de vista social também, a formalização do trabalho nesse setor, o pagamento dos trabalhadores é mais alto que a média do setor agropecuário. O fato da nossa cana-de-açúcar, por exemplo, não precisar nem de irrigação, né? Quase toda ela com regime de chuvas natural, isso é uma economia de água, a preocupação que se vê aí com o uso de recursos hídricos, né? Quase não é um fator também nos nossos cultivos. O plantio direto, que foi mencionado pelo deputado, que eleva o teor de carbono no solo, né? Você não precisa revolver o solo, que é uma prática que remove carbono. Então, assim, agora a gente entrando no cultivo de soja e milho, né? O fato do nosso milho poder participar desse pequeno milagre, que é a segunda e até terceira safras do milho, faz com que ele ocorra por cima do mesmo território já usado pela soja por outros cultivos, sem precisar de território adicional. Então, isso do ponto de vista da dinâmica do uso da terra, resulta num fator de sustentabilidade incrível, né? Que quando a gente tem que defender e contar isso lá fora, porque em geral não é conhecido. Eles ficam aplicando a realidade de outros países, que é muito diferente, países que têm fatores menos afortunados que nós. Então, a resultante, né, em termos de todos esses fatores de sustentabilidade que se vê, é muito alta. Então, acho que a ministra Tereza Cristina vocaliza isso muito bem, né, que nós podemos e devemos, no Brasil, crescer a produtividade agrícola para todos os fins, né, alimentos, energia, materiais, sem expandir a fronteira agrícola, né, podemos e devemos implementar e fiscalizar o nosso Código Florestal, que é de vanguarda no mundo. Então, agora, os ataques que o Brasil sofre não tem nada a ver com bioenergia, não tem nada a ver com biocombustíveis, nós sabemos como são essas dinâmicas, né? Não tem como atribuir uma coisa a outra, mas o fato é que há interesses por trás, né? Então, de fato, em querer fazer essa correlação e acabamos levando a fama. Então, eu diria que por causa de poucas ações, poucos descuidos na implementação das nossas leis, algumas políticas de controle que poderiam ser feitas, nós estamos abrindo flanco para ataques que a gente não precisava abrir, né? Então, a gente fez praticamente tudo certo por causa de uma margem. Nós estamos abrindo um flanco desnecessário que a gente não precisaria correr. Então, a outra coisa que o deputado Arnaldo mencionou, que é muito importante, e foi tratado pela plataforma da Biofuturo, depois em outra pergunta, talvez mais para frente eu possa falar dessa iniciativa, é o fato de que a sustentabilidade não basta apenas esse é preciso haver um controle, é preciso a implementação, mas é muito importante também políticas públicas que façam o lado da cenoura, né? Não só do bastão e a cenoura, o lado da cenoura.
recompensar a sustentabilidade. Foi defendido como um princípio agora aprovado pelos 20 países da Biofuturo, e nós temos um exemplo extraordinário no programa Renova Bio, né, que vincula fatores diretamente aferidos de sustentabilidade, de redução de emissões, a uma política ambiental, né, promove a melhora promovida pelo próprio mercado com base nesses estímulos intrínsecos. Então, é um princípio que poderia e deveria ser expandido para outros lados também. Só acho que um pré-requisito disso é ter a capacidade de demonstrar esse controle, de não escorregar no mais fácil, sendo que o mais difícil a gente já fez, para poder ter a credibilidade de defender e promover esse tipo de política lá fora. Godinho, muito obrigado, é isso mesmo. Olha, excelente, excelente. Eu queria aproveitar, vir para o mundo mais próximo do produtor, conversar ouvir o deputado Itamar Borges, aqui em São Paulo. Como é que está essa questão? Quer dizer, claro, a gente ouviu claramente, o nível de sustentabilidade é excepcional no Brasil, nós temos um calcanhar de Aquiles, que seria a comunicação, e, obviamente, os interesses outros de todos, lógicos, do comércio, mas queria te ouvir, como é que você vê isso no nível do Estado, Itamar? O som. Amigo Caio, boa tarde aos amigos, cumprimentando a Aldop aí pela iniciativa, né, tanto a Mauri como o Salib e toda a equipe, esse debate importante, todos que são parceiros desse debate. O Arnaldo, como sempre, nosso mestre, nosso líder aí, como secretário que foi, como coordenador da frente, como parlamentar da FPA, e que tem defendido o setor de forma brilhante, fez uma abordagem, o Renato fez um complemento, e além de ratificar, com certeza somos sustentáveis e com relação aos riscos, especialmente Brasil e São Paulo, nós temos esse problema da comunicação reforçado por você, Caio. Eu reforçaria 2 pontos. Um que o Renato colocou, que é o grau de mecanização. E quando se fala em grau de mecanização, São Paulo, que tem o maior do Brasil, é um dos pontos aí que tem contribuído de forma importante. A outra questão que foca nessa questão da sustentabilidade e da perspectiva para frente, que nós sabemos que depende de muitos fatores, é com relação que nem sempre são controlados. Por exemplo, esse caso já colocado da comunicação, da Amazonas, da preservação, o mundo todo de olho nessa forma e como vem sendo tratada. Mas eu tenho certeza, como o Arnaldo colocou, que essa narrativa, essa forma de abordar e de mostrar como efetivamente acontece, e o processo mostra que a Amazônia está, com certeza, sendo totalmente preservada. E, por outro lado, nós temos essa questão da preservação aí, da produção do biodiesel, que não precisa desmatar, que é sustentável, não apenas do ponto de vista econômico e ambiental, mas se você avançar também no social. Essa questão da cobertura vegetal aqui em São Paulo se deve muito ao setor sucroenergético. A cobertura vegetal em São Paulo ela vem ampliando. E a quem devemos isso? Ao setor sucroenergético, que tem um papel importante e que não é muitas vezes reconhecido. Outra coisa que é importante, outro ponto que é fundamental ser colocado com relação a essa situação, é a regulamentação do Código Florestal. Você colocou muito bem na sua introdução, Caio. E aqui em São Paulo nós temos o PRA, que é o Programa de Regulamentação, que está aí num ponto muito avançado, num debate de forma importantíssima, ouvindo o setor produtivo, ouvindo todas as partes, o governo abrindo para o diálogo e prestes a sair essa regulamentação, contemplando aí aquilo que foram os avanços do Código Florestal, em todos os aspectos. E o setor nosso, sucroenergético, o setor da bioenergia, tem colocado as suas preocupações, tanto com relação a essa regulamentação, quanto com relação ao respeito àquilo que foi decidido, tanto pela legislação federal, como na Justiça, com a decisão final que tivemos do julgamento do Supremo, que contempla aí avanços importantes na implementação do Código.
Só para destacar, eu reforçaria que tudo isso, quando você estimula o uso do etanol, no caso de São Paulo, que tem o menor ICMS do Brasil, eu somaria a isso, e para enfrentar os possíveis riscos para frente, eu tenho defendido aqui em São Paulo um ponto, o Arnaldo tem me orientado, tenho conversado muito lá no COSAG, com o Jacir, com todos os amigos do setor, que é a questão da tributação da gasolina, como acontece em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Uma tributação que possa estimular o uso do etanol, ainda mais aqui em São Paulo. Esse é o propósito, porque o etanol ele não é só o combustível do presente e do futuro, ele é do futuro de uma sociedade sustentável. Está mais do que comprovado aí o seu comparativo com o carro elétrico, quando você vai desde o início até o final da produção, além de outras questões. Nós temos um dado recente para concluir, que são os avanços, e o Arnaldo fala disso de forma muito importante, com relação à redução da poluição em 40% em São Paulo, quando nós tivemos a frota sendo dobrada. O que se atribui isso? Se atribui ao grande número da utilização e ampliação da utilização, por exemplo, do etanol e do biodiesel. Itamar, obrigado. Eu acho que as suas lembranças são importantíssimas. O mundo real do PRA, o mundo real que o produtor quer estabelecido, passa pelas mãos de vocês. E eu sou testemunha, como eu fico mais em São Paulo, da sua luta para deixar o trem nos trilhos, né? Isso é muito importante e agradeço muito todos nós agradecemos muito a sua atuação. Eu gostei muito da colocação do Godinho. Para completar a luta aqui, eu agradeço muito a você, ao Arnaldo e a todos que apoiaram, e ao Fórum, que foi o nascimento da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, que eu tenho o privilégio de presidir, e ela realmente tem reunido os parlamentares para ter um olhar especial para o setor. Obrigado. Eu gostei muito do comentário do Godinho, contando aqui para todos os telespectadores, para todos ouvirem a história da Indonésia. Essa é uma das histórias mais relevantes para mim. Arnaldo, eles têm uma capacidade competitiva no biodiesel excepcional, mas não deram a menor peteca para a questão ambiental, foram arrebentando com as florestas. Pois bem, eles estão vivendo o pior dos mundos agora, porque todos usam o exemplo deles como um exemplo não sustentável. E a gente sabe que, de fato, é verdade. É isso mesmo. Houve, digamos, um excesso com relação ao ataque às florestas e de uma forma que agora eles têm que tentar equilibrar. Eles são muito competitivos do ponto de vista de custos, de produtividade, mas têm uma imagem e uma realidade ambiental péssima. Nós não podemos correr esse risco. Então, aproveitando esses comentários, eu queria ouvir a Heloísa, que de nós aqui é aquela que está o dia todo pensando em planejamento, em números, e quando o Godinho fala do mundo sustentável, da possibilidade da Índia vir a ter uma mistura de etanol, a China a ter o E10 também etanol, todos ficam pensando no Brasil. Será que o Brasil consegue produzir tanto assim? Heloísa, por favor. Bom, obrigada, Caio. Eu vou começar tentando explorar a partir do que os meus colegas já falaram. Na verdade, vou começar saudando os meus colegas, agradecendo o convite. E falando em cima disso, agora você pegou... Eu já vou responder a pergunta, mas eu só vou complementar. Interessante você falar do exemplo da Indonésia, porque aqui você vê como que a gente aprende. No Brasil, a gente tem um programa até específico, né, para a questão da palma, que é lá o zoneamento agroecológico para a cultura do dendê, né, nos desmatamentos da Amazônia legal, para a gente tentar já não incorrer, né, ou evitar esse tipo de problema. Então, um exemplo que o Brasil, a presença de renováveis no nosso matriz energética já vem de longa data. E a gente não fica numa posição muito confortável, porque a gente está numa posição que os outros países almejam alcançar quando eles fazem o planejamento deles até 2050. E a gente, quando faz o nosso planejamento, a gente olha, e vou falar que, como você falou, é muito... Lembrando que o planejamento de longo prazo, olhando o futuro, é muito mais... o grau de incerteza do longo prazo é muito maior, mas a gente conta muito com isso e a gente aposta
justamente no crescimento e na sustentabilidade da bioenergia. A gente é muito beneficiado pelas nossas condições de solo e clima. A gente tem um arcabouço legal robusto e eu acho que a gente está desenhando mecanismos de incentivo muito interessantes, né? Já foi falado aqui o Godinho falou do RenovaBio. O RenovaBio ele é um desenho de incentivo, um mecanismo de incentivo muito interessante e muito inteligente. Por quê? Porque além da gente ter um arcabouço, como o deputado Arnaldo falou, um arcabouço robusto punitivo, vedando uma série de condutas, a gente, ao mesmo tempo, desenhou um sistema de incentivo tentando incentivar o desenvolvimento do setor para onde a gente quer chegar. Mas eu digo além. Eu digo que, olha, faz sentido. E pegando aí da apresentação que você mostrou, Caio, da resiliência do investimento em energias renováveis. Isso foi muito mostrado agora na crise e foi explorado lá pela EPE. Agora, quando a gente fez a nossa análise do setor de biocombustíveis, no final do trabalho, a análise de conjuntura do setor de biocombustíveis, ela é uma publicação que olha para o ano de 2019. Em 2019, a gente bateu vários recordes, a gente estava planejando, olhando o cenário decenal e o cenário até 2050, com uma determinada visão, e a pandemia virou tudo de ponta cabeça, né? E aí a gente fica tentando aqui avaliar os impactos das mudanças de comportamento, os impactos que isso vai ter agora daqui para frente. Você mostrou lá o papelzinho amassado. É isso, a gente pega o plano e não amassa, mas usa ele como linha de base e tenta para o seguinte. Eu queria destacar uma coisa muito importante, que é não só a resiliência do investimento em energia, mas a integração. E como que a integração produtiva, no caso brasileiro especificamente, do setor agroenergético, faz com que o nosso setor agroenergético seja particularmente resiliente e dá para a gente uma vantagem competitiva muito, muito estratégica. Então, a gente tem, a nível global, uma sinalização de que, na verdade, a gente vai avançar nos investimentos em bioenergia, porque isso faz sentido. A gente tem uma convergência de opiniões entre lideranças e entre países de que avançar na direção dessa sustentabilidade é a direção de mundo que a gente quer alcançar. E a gente tem, no caso brasileiro, não só a nossa vantagem por conta das nossas condições de solo e clima, mas por conta da estruturação da nossa produção de bioenergia, a gente tem um segmento que é extremamente resiliente a crises. E isso foi visto agora no momento da Covid. Então, a gente olhando para o futuro, a gente percebe que a gente está avançando, a gente é competitivo e a gente está avançando, sim, na direção da sustentabilidade. A forma como a gente está avançando, eu concordo que tem que ser, talvez, melhor comunicada. É claro que a gente tem que entender que tem uma disputa de narrativas que é natural, é esperada e é comum, e a gente está tomando os devidos cuidados, né? A Indonésia, por exemplo, enfrenta aí uma série de sanções por conta da forma como se desenvolveu lá o setor de biodiesel na Indonésia. Aqui a gente tem um potencial muito grande de crescer em cima disso, e a gente lá na EPE vê a nossa posição na indústria de bioenergia como o nosso caminho na transição energética, mas, além disso, a nossa grande fortaleza. Então, era essa mensagem que eu queria passar do ponto de vista da segurança do abastecimento, do retorno dos investimentos. Esse é o caminho para o Brasil avançar, é o caminho da segurança energética do país no longo prazo. E faz sentido econômico. Então, a gente tem tudo para dar certo. Assim, a gente está com duas coisas
muito bem alinhadas e muito bem convergentes. Luiz, suas palavras são música, viu? A gente já passou pela EPE anos atrás, que a música não era tão bonita. Sua música é muito boa mesmo. E é isso mesmo. Eu tenho um grande amigo... Mas a gente aprende, né? Desculpa te interromper, Caio, mas assim, a gente na pesquisa, a vantagem do pesquisador é que o pesquisador aprende, né? Exatamente. Você sabe que eu tenho um grande amigo que me substituiu na presidência da BAG, que é o Marcelo Brito, e que era o homem da Agropalma. Então, eu aprendi muito com ele sobre o que aconteceu na Indonésia e o esforço aqui. Quando começou essa pressão da Amazônia, o Marcelo ficou desesperado, porque ele via o que aconteceu na Indonésia tentando se repetir aqui. E a gente tentava falar com os nossos companheiros não estão ligados na questão, porque não viveram essa realidade. É importante lembrar isso para que as pessoas saibam aprender com o que já aconteceu. Mas eu deixei no final o Marlon, que é o chefe geral do etanol nosso aqui hoje, então ficou para ele falar no final. Você acha que a gente corre algum risco, Marlon? Como é que você vê isso? Bom, Caio, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Em nome do Ministério de Minas e Energia, eu queria agradecer ao DOP, agradecer ao Salib, ao nosso querido Amaury, a você, a todos os nossos colegas aí que estão aqui presentes nesse painel, para discutir aí o futuro da bioenergia. Bom, eu queria pegar o gancho, fazendo aqui uma síntese, né, do que todo mundo também falou. O RenovaBio, que talvez seja aquilo que vai nos unir hoje nesse debate aqui, na perspectiva nacional, né? O RenovaBio endereça algumas questões que passam aquilo que foi levantado por você e pelo deputado Daniel Jardim, a nossa questão da comunicação, em que a gente muitas vezes falha, né? E tem, na história da bioenergia, na história recente da bioenergia, a gente tem tentado resolver isso por meio do RenovaBio. Eu entendo que aquela grande questão que se fazia há um tempo atrás, no início dessa década passada, qual é o papel da bioenergia, qual é o papel do etanol, qual é o papel dos biocombustíveis na matriz energética, parte dessa resposta está sendo, com certeza, endereçada pelo RenovaBio, e a gente tem aí, na questão da comunicação, o grande vetor da transparência, né, e o vetor dos dados, dos números reais que quantificam a performance de maneira clara, de maneira objetiva e científica, de tudo aquilo que a gente sabe que a gente vem discutindo aqui de modo qualitativo. Muitas vezes a gente vem nos fóruns, fala da nossa sustentabilidade, fala no nosso desempenho da agroenergia, né, que temos no país, mas agora a gente começa a construir uma memória técnica calcada numa metodologia científica, através de uma calculadora de performance ambiental por unidade de energia produzida, que acho que, inédita no mundo, né? A gente tem uma abordagem que tem seduzido os nossos parceiros americanos, né, no caminho de produzir algum instrumento simples, que faça uma abordagem daquilo que é a performance ambiental do biocombustível. Então, nós estamos aí no começo de um futuro que vai ser calcado numa matriz de incentivos econômicos baseado naquela performance individual. Então, nós temos um programa que é voluntário, e aí eu queria fazer um paralelo, que acho que alguns aqui vão lembrar, obviamente, da cogeração, né? A cogeração, quando ela chegou no setor sucroenergético, ela veio, era uma possibilidade voluntária, alguns, os mais eficientes aderiram no primeiro momento, e tinham ali a condição de fazer a comercialização de um produto novo, né? No caso, a bioeletricidade. E isso ganhou a proporção que ganhou hoje, e só não é maior por outras questões aí que permeiam o setor elétrico. Eu não vou adentrar aqui nesse ponto. Mas no caso do RenovaBio, com a quantificação, com o tratamento adequado sobre os dados, através de uma calculadora objetiva, a gente tem condições de ter o desenho de um produto novo, que é exatamente a quantificação, a monetização do serviço ambiental que já vinha sendo prestado pelo setor sucroenergético, pelo setor de biocombustíveis como um todo, né? Então, esse futuro, ontem a gente consolidou, né, na reunião do CNPE, consolidamos o RenovaBio numa nova fase em que a gente desenha essas metas a partir dos dados reais, a partir do momento que a gente leva esse chacoalhão que foi o Covid, né, o contexto da Covid, mas mesmo assim a gente segurou as rédeas, né, desse programa, segurou a peteca, e conseguimos aí levar o programa
para o mesmo caminho da previsibilidade que nós tínhamos no início, né? Que nós tínhamos imaginado, e é isso, né? Fazendo assim só um breve parênteses, né, com base no que foi comentado por você, Caio, no começo, você falou ali que a bioeletricidade no mundo, a parte renovável cresceu, né, mais do que os outros energéticos, né? E é exatamente isso que eu queria levantar, porque no nosso caso aqui no Brasil, até o momento, por conta da Covid, o desempenho nosso de biocombustíveis não tem sido o melhor que a gente gostaria. A queda na demanda, a queda no mercado de biocombustível tem sido 3 vezes maior do que tem sido a da gasolina, por exemplo. Né? E isso a gente não quer, porque isso distorce aquilo que o RenovaBio quer construir, que é um gradativo caminho de aumento da participação dos biocombustíveis na matriz energética. Então, nós temos que lidar com isso. O programa ainda não está maduro o suficiente, ou não estava maduro o suficiente para lidar, neste momento, com esta variação aí de mercados que a Covid nos trouxe. Mas, ao longo do caminho, ao longo do amadurecimento desse programa, que virá nesses próximos anos, eu tenho certeza que a gente vai ter robustez para aguentar alguns eventuais solavancos que a gente possa vir a ter daqui para frente. Então, nós temos os instrumentos e temos as condições de trilhar um caminho bem melhor e bem mais consistente daqui por diante com o RenovaBio. Você sabe, Marlon, que eu agradeço muito seus comentários. Eu recebi um telefonema, escuta isso, Marlon, de um grupo do Reino Unido, que é uma grande empresa de consultoria mundial, preocupada com a redução das metas do RenovaBio. Por que isso estava acontecendo? Caracterizando como a gente tem que levar com muita segurança, com muita força, aquilo que a gente fez de bom. Lá fora, e aí volta a questão da comunicação, a gente, de repente, muda as metas, e baseado numa queda medonha, que foi, obviamente, o consumo, a gente vai chegar até agora uns 17, talvez no final do ano chegue próximo de 8 a 10% de queda de demanda, quando vinha crescendo, né, em função de tudo que aconteceu no ano. Mas o mundo lá fora fica se perguntando, peraí, quer dizer, então... é assim mesmo? Quer dizer, os caras vão mudando a meta? Como é que fica isso? Eu estou comentando isso para entrar na segunda questão, que, na verdade, a bioenergia ganhou um prêmio com a lei do RenovaBio. Um prêmio. E eu, particularmente, que estou nisso há tantos anos, não vou dizer quantos anos faz, mas já faz bastante tempo, vamos dizer assim, vi e não acreditava que em 2 anos do governo Temer a gente aprovaria o RenovaBio. Então, o meu agradecimento especial não só ao governo Temer, mas também ao Ministério de Minas e Energia, que virou completamente e passou a ser um agente fenomenal na defesa do RenovaBio, como você e como o seu ministro também faz tão bem, né? Mas, então, surgiu também com ele o Rota 2030, que é um programa fundamental, na medida em que leva o que induz a questão da tecnologia de motores na demanda. Ambos são consequência do Acordo de Paris. O que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil liderou o Acordo de Paris, essa aqui é a verdade, de uma forma muito dinâmica. O Itamaraty teve um papel estrutural fenomenal nessa discussão, e, de repente, os Estados Unidos afrouxam de uma forma muito negativa o Acordo de Paris, e o Brasil ficou meio em dúvida sobre o seu posicionamento nisso. Eu quis trazer essa pergunta para vocês, porque eu não podia perder a qualidade dos debatedores e colocar esse tema. O Brasil deve abraçar de novo com comunicação formal, o Brasil precisa abraçar de novo com liderança esse movimento global, porque é esse o movimento global que nos ajuda a efetivar a bioenergia. Eu queria começar agora com o Godinho, que afinal de contas, de nós todos aqui, é o homem que está no dia a dia, no rala-rala com o mundo exterior. Godinho, por favor. Perfeito, Caio. De fato, o Brasil passou aí uns anos, né, um período de timidez internacional, e em 2016, eu diria que nesse campo da bioenergia, ele reassumiu a liderança global, né? Então, respondendo que o Brasil deve abraçar, sim, esse movimento, e já o fez,
né, e continua fazendo. Então, primeiro pelo exemplo, né, tudo que a gente já viu, já conversou sobre o dinamismo do setor brasileiro de bioenergia, para não falar das energias renováveis de modo geral, e na esfera, né, o lançamento do RenovaBio também ocorreu, né, os primeiros lançamentos do processo consultivo em 2016, depois da aprovação da lei, com a história que todos sabemos no ano seguinte, né, é uma liderança do ponto de vista de exemplo de política pública, e a liderança propriamente de fórum de diálogo internacional, que aconteceu com o lançamento da plataforma para o Biofuturo, né, uma coalizão com 20 países, e aí eu mandei os slides aqui só para ilustrar, se puderem mostrar o primeiro. Por favor, Rosângela, os slides do Renan. Pode pegar aqui. Então, essa é uma coalizão lançada à margem da cúpula do clima, né, desse acordo que você menciona. Então, um ano após a assinatura do Acordo de Paris, foi lançada a plataforma do Biofuturo, uma iniciativa criada pelo Itamaraty aqui no governo brasileiro e que alcançou um impacto muito grande, reunindo, né, a adesão, o acordo desses países que vocês estão vendo aí embaixo, entre os quais estão as maiores economias do mundo, os maiores mercados potenciais, os maiores produtores de bioenergia e grandes provedores também de tecnologia para esse setor, né? Então, com toda essa liderança necessária, foi lançada essa coalizão para voltar a colocar no mapa mundial a importância da bioenergia para a transição energética. Então, não quero entrar aqui nos detalhes de governança, mas há sempre uma questão de que essa governança da transição energética global e do clima também, ela é muito fragmentada, então há várias iniciativas por aí, cada uma puxando a brasa para um tipo de medida, um instrumento, e todo mundo que senta para modelar isso, né, de forma consciente e responsável, com todos os dados à mão, sabem que não é uma coisa versus a outra, não é carro elétrico versus bioenergia. Todas essas iniciativas, todas essas soluções têm que ser implementadas de forma concomitante, rápida, senão o mundo não tem chance de chegar e atingir os objetivos do Acordo de Paris, limitar o aquecimento global a 2 graus, né? Então, havia uma lacuna de atenção para a bioenergia nas agências internacionais, no debate, né? Ela ficava assim, o primo pobre do debate, e a plataforma para o Biofuturo, desde que foi lançada em 4 anos, conseguiu mudar isso bastante, acentuadamente. Então, agora, a Agência Internacional de Energia, por exemplo, a principal agência de dados, projeções com sede em Paris, um pouco fazendo aqui uma referência de brincadeira com o que foi dito sobre a EPE no passado e que aprendeu, né? Acho que um pouco sob efeito dessa liderança, a AIE também subestimava a bioenergia e agora ela é um dos principais advogados do papel da bioenergia no mundo, né? E com essa liderança brasileira foi importante para isso, e a mera evidência que a gente trouxe dessa importância para a transição energética. Então, se vocês puderem mostrar o próximo slide. Isso aqui foi objeto de um seminário há pouco tempo atrás, promovido pela Biofuturo, junto com a FAPESP e o Programa de Bioenergia aqui no Brasil. Isso é o último resultado da Biofuturo, um dos vários, né? O mais recente agora sobre a Covid. Não é o tema aqui desse seminário, mas acho importante só mencionar e convidar todos a conhecer mais no site da plataforma Biofuturo. 5 princípios que esses países endossaram que deveriam nortear a reação dos países ao setor de bioenergia nessa crise agora, né? Então, vocês veem ali o princípio 5º, que a gente já mencionou, de recompensar e incentivar a sustentabilidade. O princípio 1, que é muito importante, não retroceder, né? Não usar essa situação da pandemia com problemas econômicos que a gente já sabe que são reais, mas não utilizá-los como uma desculpa para voltar atrás no que está dando certo. Preciso resistir e manter a importância dos programas de bioenergia, reavaliar subsídios a fósseis, ainda mais agora que a gente tem o petróleo num nível
muito baixo. Considerar apoio a produtores de curto prazo para esse impacto duplo da crise aí, tanto sobre a demanda quanto sobre os preços, né? O que o Marlon mencionou, sobre que os biocombustíveis estão caindo muito. No início, o Caio havia mencionado que as energias renováveis se mantiveram crescentes durante a crise, mas não vale isso para a bioenergia, que ela é basicamente um combustível. Então, isso que aconteceu com as renováveis é fato no setor elétrico, porque energias intermitentes, eólica, solar, ganham prioridade de despacho sobre outras fontes fósseis, então elas não estão sendo muito afetadas, mas não é o caso da bioenergia. Então, é sim um setor em que é preciso não apenas não retroceder, como dar uma atenção especial e buscar que ela cresça. E por quê? Aí eu quero mostrar aqui também o último slide, se puderem pular ali o terceiro. Acho que é a ordem aí. Esse daí é uma demonstração do porquê, né? Então, essas são as projeções feitas pela Agência Internacional de Energia, o painel de especialistas do clima, da IRENA, foi baseado nos dados deles, que mostram, isso é a projeção do dever ser, né? O quanto a bioenergia precisa crescer em oferta de energia no mundo todo para que os objetivos do Acordo de Paris sejam alcançados, mesmo com todas as outras soluções dando certo. Então, ali vocês têm nessa barra, pode passar um slide aí para mostrar a setinha, vai aparecer. De 2015 a 2030, é preciso duplicar a oferta de bioenergia, e essa seção verde que vocês estão vendo na coluna é o setor de transportes, especificamente, ele precisa triplicar, ou seja, estamos falando dos biocombustíveis. No mundo inteiro, é preciso triplicar a oferta. De 2030 a 2060, de novo, a oferta total de bioenergia, né, no aquecimento, na indústria, nos transportes, na própria eletricidade, precisa duplicar, e nos transportes triplicar. Então, a gente está falando de uma multiplicação por 4 daqui até 2060 da oferta total, e por 9, né, 3 vezes 3, no setor de transportes de biocombustíveis. É o tamanho do desafio que não nos permite agora, nessa fase de Covid, retroceder. Então, essa noção da importância e por que o Brasil precisa, sim, continuar liderando isso, tanto o movimento geral de clima em relação ao Acordo de Paris, quanto especificamente o papel da bioenergia lá. Acho que é isso. Só pode retroceder aqui um slide, então, por favor? Vou me permitir um pequeno momentinho de propaganda e convidar a todos já para se inscreverem na conferência BioFuture Summit 2. A primeira foi em 2017 em São Paulo, a segunda em parceria com a Bibest, do Programa de Bioenergia da FAPESP. Nós fizemos essa parceria, fazer uma conferência, a principal conferência de análise de políticas de bioenergia ao redor do mundo em São Paulo em 2021, teria sido esse ano, foi adiada, prevista para maio, mas já com uma série de eventos online também para os que forem se inscrevendo a partir de agora. Obrigado, desculpa a extensão da resposta, mas é um tema muito importante aqui para a gente no Itamaraty. Obrigado, inclusive, o último BBS eu participei, vale a pena, é uma coisa importante, e eu quero aproveitar, já que você colocou esse tema, e direcionar essa questão, vou passar direto para o Itamar, depois eu volto para o Arnaldo, só pelo seguinte, Itamar, há uma preocupação, e o Amaury me pediu muito para fazer essa pergunta para você, há uma preocupação que há um debate em São Paulo de redução de verbas em P&D que estão diretamente ligadas à questão da bioenergia. Queria te ouvir um pouco sobre isso, dar um pouco de esperança para nós, Itamar. O som. Está bem recente, tá bem recente, viu, Caio? Ontem foi o último dia para a apresentação de emendas desse projeto de lei aqui na Assembleia. E eu sou autor de uma emenda justamente preservando essa preocupação. Ouvi muito aí, o Salib foi um dos que me abordou, a Única esteve conversando, a UDOP, o setor de um modo geral. Você, com certeza, está abordando aí sobre as universidades, e em especial sobre a FAPESP, provavelmente, que é com relação a esse avanço aí. E eu espero que nesse debate, Caio e amigos, nós possamos convencer
e vencer no sentido de preservar esses recursos de pesquisa e de inovação. Aliás, quando você fez a colocação inicialmente, Caio, o Brasil deve avançar com liderança nesse movimento global, um dos pontos que eu colocaria antes de chegar no ponto dessa preocupação são os avanços que nós temos aqui. Por que nós temos aqui o etanol de segunda geração em São Paulo? Resultado dessas pesquisas que a FAPESP tem possibilitado, a produção de etanol, de outros produtos. Também, se nós formos avaliar, aqui em São Paulo nós temos FATECs e ETECs, que são faculdades pública, e a ZETEC da Paula Souza. O Arnaldo foi um dos grandes estimuladores disso, específica para o setor sucoenergético. Então, há uma preocupação muito grande nesse sentido. Estamos imprimindo um diálogo para buscar essa preservação, porque eu entendo que, para que nós possamos continuar abraçando e não só liderando o movimento global, a inovação, né, manter a busca para ampliar a produtividade agrícola, indústria. Tem uma travada aí. Precisaria ver. O Itam travou, não é só para mim ou todos vocês não estão ouvindo? Tá? É o problema da tecnologia, né? Enfim, enquanto o Itamar arruma a casa dele lá, eu queria aproveitar e conversar um pouquinho sobre essa pergunta com o Arnaldo Jardim. Gente, o Arnaldo Jardim está nessa briga na mesma época que eu. Então, Arnaldo, a gente é jovem nessa briga há muitos anos, né? Há muitos anos que nós estamos nessa briga, desde a época dos conceitos, né? E agora a gente está começando a colher frutos. Mas o Acordo de Paris, Arnaldo, você sabe o quão importante ele é para a gente, foi para a gente, e é uma preocupação que eu tenho, que eu acho que o Godinho colocou muito bem. O Godinho botou uma das fotografias, um dos slides dele, do Fatih Birol. O Fatih Birol é o cara que é o executivo da Agência Internacional de Energia. E é o cara que mais defende o Brasil e a lógica brasileira. E o Acordo de Paris. Queria te ouvir sobre isso. Muito obrigado, Caio. Olha, eu adorei até agora todas as coisas que foram ditas aí. O Renato Godinho, nosso diplomata, ele tem cumprido um papel extraordinário aí na plataforma do Biofuturo. Está sem som. Pela Heloísa. Estou sendo ouvido? Agora sim, voltou. Estou sendo ouvido, Caio? Voltou. Eu vou pegar alguns pontos aí. Todos conhecem meu jeito aí, eu sou meio apaixonado pelas coisas aí. Primeiro, o Marlon, desculpe, querido, mas não foi bom o que o CNPE fez. Tá certo? A minha avaliação em nome da Frente Parlamentar aqui do setor sucoenergético, o corte acima daquilo que deveria ter sido. Tá certo? Ela não tem correspondência com a diminuição do consumo de biocombustíveis. O cenário, o Caio é muito delicado. Ele falou, o cenário é de 8, 10. Tá certo? Que eu acho que é o cenário que nós estamos prevendo. E o corte foi muito além disso. Então, não é positivo. Eu quero ressaltar aquilo que você tem feito, Marlon, a nossa ministra Tereza Cristina, aquilo tem sido a postura também do ministro Bento, que foi muito solidário conosco na taxação dos CBIOS, correto, importante, mas nós vamos ter que retomar essa discussão depois no CNPE, tá certo? Nós vamos ter que rever, no começo do ano, eu vou trabalhar por isso, as metas para que elas tenham mais coerência com aquilo que é o nosso potencial. É importante do ponto de vista de futuro. Segundo ponto que eu quero me posicionar. A gente fala muito de comunicação, todos nós falamos, e muitas vezes, Caio, parece que a resposta disso é fazer 2 filminhos muito bem feitos em agência de publicidade e comprar uma cota da CNN, tá certo? Eu acho que deve ser feito isso, mas não é isso. Nós precisamos escolher o campo que nós vamos fazer a comunicação. Nós precisamos mudar a pauta. Se nós formos o tempo todo discutir desmatamento na Amazônia, nós vamos ficar prejudicados. Então, quando eu digo comunicação,
nós precisamos começar a ter, bem falou a nossa querida Luísa, a guerra das narrativas. Nós precisamos contar aquilo que nós fazemos de positivo. Então, me permito alertar todos nós sobre isso. Nós precisamos pautar o debate, tá certo? E nós temos condições de fazer isso. Observações pontuais aí, Caio, e aí eu vou na sua pergunta. O nosso Itamar respondeu bem a necessidade de manter o esforço de pesquisa. Eu estou recebendo um monte de gente falando das pesquisas da FAPESP, tá certo? É aquela coisa, em casa você tem energia elétrica, você não só sente falta quando ela falta, ou você só lembra da importância dela quando ela falta, tá certo? Acabou de dizer o Renato Coutinho daquilo que fez a FAPESP, acabou de dizer a FAPESP é destacadamente o estado que tem, o estado de São Paulo é o único estado que tem 3 universidades estaduais, tá certo? Os outros estados são basicamente universidades federais, então a gente precisa de correr atrás daquilo que nós precisamos realmente manter, mas nós precisamos também de destacar aquilo que nós temos feito. Eu acho que o Itamar falou bem, eu estou de acordo com relação a isso, mas manter pesquisa é fundamental. Falamos da ameaça da comunicação e quero alertar, Caio, sobre uma outra ameaça aí, porque aqui é para a gente dar um pouco um brainstorm, pensar o futuro. Estou preocupado com relação à reforma tributária, porque a reforma tributária pode unificar coisas desiguais. O nosso Itamar, recorra a ele mais uma vez, falou dos 12% que se cobra de etanol, de ICMS do etanol em São Paulo. É o mais baixo do Brasil. Tem pressão, daqui a pouco o governador aumenta a alíquota. Mas tão grave, muito mais grave do que isso, é o fato de que nós precisamos, tá certo, de evitar a unificação das propostas que estão tramitando, quer seja do governo, quer seja a que estão na Câmara, a PEC 45 ou a PEC 110 no Senado, unifica alíquotas de ICMS. Então, nós vamos unificar combustível fóssil com combustível renovável. Aí é um golpe que é muito decisivo. Nós precisamos nos antecipar, ter iniciativa. Nós aqui estamos defendendo a questão do imposto seletivo, do IBS, tá certo? Estamos trabalhando nisso. A FPA tem discutido isso. Soube aí que o Itamar e a nossa frente aí de São Paulo vai fazer um debate sobre reforma tributária. De novo, essa semana eu participei. Há 3 semanas atrás, o debate foi feito, mas alertar que, do ponto de vista do futuro, nós precisamos pensar nisso. E festejar. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, nós tínhamos um temor muito grande de que ele não mantivesse o compromisso com relação à COP21. E foi mantido o compromisso do Brasil, redução de gases, de emissão de gases de efeito estufa. Gostei muito que isso tivesse sido mantido, importante, e não há dúvidas de que os biocombustíveis são estratégicos para manter as metas que o Brasil assumiu na COP21. É muito importante o que você diz, Arnaldo, porque hoje qualquer coisa que é dita é absolutamente analisada em todos os países do mundo. E qualquer coisa que possa dar uma ideia de dúvida tem uma repercussão enorme. Nós não podemos deixar isso acontecer. Mas, deputado Itamar, não sei se você queria concluir. Cortou no meio do campeonato sua fala? O som. Oi, Caio. Não, eu estava concluindo. Desculpa, o link caiu, eu voltei para o celular aqui. Eu estava concluindo, apenas reforçando, e o Arnaldo acho que complementou quando ele fala das universidades. Eu ia falar bem disso, das 3 universidades que temos. E estava falando das ações de São Paulo, como a nossa FATEC, a ETEC, as ações e a logística, Arnaldo, que tivemos aqui, Caio, para o escoamento. Hoje, São Paulo avançou bastante na questão, por exemplo, da ferrovia, do uso da ferrovia no transporte. Então, acho que a questão de logística, a questão da estrutura de universidade, de pesquisa, etc., é com relação ao ponto da sua pergunta, que é sobre a liderança no movimento global, se nós vamos continuar abraçando, se vamos abraçar. Sim. E com relação à FAPESP, eu respondi no início aí para você, para o Mauri, para o DOP, e vamos trabalhar em cima dessa questão aí. Perfeito, perfeito. Eu queria aproveitar a Heloísa e aproveitar o comentário do Itamar a respeito de projeções. Quer dizer, qualquer projeção que a gente faça
está diretamente ligado à nossa capacidade de logística e infraestrutura, né? Então, quando a gente pensa em Ásia, quando a gente sonha que cada carro na China vai ter 10% de etanol, nós estamos falando num potencial muito grande de produto, não só que vai sair dos Estados Unidos, como do Brasil, como também começa a gerar um clima, um ambiente para o etanol, de fato, se tornar uma commodity efetiva como combustível. E aí eu volto para você, que é claro que esse Acordo de Paris é fundamental para a gente, nós não podemos, de forma derrapar em relação a isso, mas queria te ouvir sobre projeções, enfim, como é que você está olhando isso? Bom, obrigada. Eu ia só... já falamos do Acordo de Paris, eu vou só complementar as metas do Brasil, como todos sabem, elas não estão destacadas por setor, né? As metas brasileiras se aplicam ao conjunto justamente porque o que a gente buscou ali foi caminhos flexíveis para atingir nossos compromissos, justamente até a partir da vantagem que o Brasil tem de poder fazer isso de várias formas. Mas, em particular, no anexo da COP21, né, tem um destaque específico para a bioenergia, né? Que um dos caminhos é aumentar a participação da bioenergia sustentável na nossa matriz energética. E a plataforma do Biofuturo, que o Godinho comentou, que o Godinho falou, é exatamente, eu acho, que um grande exemplo dessa liderança. Que o Brasil abraça, sim, essa liderança, não perdemos, ou não pretendemos. É claro que o Ministério das Relações Exteriores pode falar muito, muito melhor do que eu, mas na visão da EPE, a gente vê o Brasil continuando com esse papel e acreditando que o estímulo à produção e uso dos biocombustíveis, o estímulo à bioenergia, ela está alinhada com a nossa estratégia energética. Quando a gente fala de, olha, mas será que a nível global acontecesse a Índia e a China colocarem 10% de etanol? Vai ter etanol para todo mundo? O que a gente está buscando futuro é um fomento à produção, ao desenvolvimento dessa tecnologia, dessas rotas tecnológicas em vários países, até para mitigar o risco do abastecimento de todos os países, né? Outros países produziam de forma contrária ao senso comum, fortalece a própria posição brasileira. Então, na verdade, a garantia, o abastecimento do mercado global, ele avança muito nas nossas projeções em função da comodificação do etanol. Nas nossas projeções, quando a gente pega as projeções, a gente projeta no horizonte decenal e também no horizonte de 30 anos um pequeno crescimento das exportações, mas não muito, porque a gente está prevendo aí um ganho, um aumento de participação no abastecimento do mercado interno. O Brasil já vem há algum tempo tendo uma participação significativa da bioenergia na nossa matriz, especialmente no setor de transportes, e mesmo conforme a gente vai aumentando a nossa demanda energética, ao mesmo tempo que aumenta a demanda energética, a gente vem aumentando gradualmente, claro, a participação dos biocombustíveis. Essa tendência se confirmando, que a gente projeta um crescimento das exportações, mas ainda assim a demanda sendo direcionada primordialmente para o mercado nacional, que também cresce. Quando a gente olha os impactos da crise, por exemplo, a gente projeta, a EPF publicou um estudo há pouco tempo, a gente publicou em junho, nossa, agora eu já estou me perdendo se foi início de junho ou início de julho, mas foi há pouco tempo, um estudo com as projeções de curtíssimo prazo, né? Então, como que a oferta e a demanda de combustíveis, e inclusive biocombustíveis, estavam se comportando no curtíssimo prazo. A gente traçou 3 trajetórias, a partir de algumas hipóteses sobre o efeito sobre a mobilidade urbana e a demanda dos setores energéticos, e a gente vê que o setor
de etanol ele se recupera já em 2022. Então, a gente vê um baque grande, né? O biodiesel, inclusive, se recupera antes disso. Então, a gente, no nosso horizonte, a gente projeta uma recuperação do setor, mesmo com a crise, o biodiesel já para 2021, etanol para 2022. No horizonte decenal, quando a gente fala de mercado externo, a gente está projetando, sim, um aumento, além do atendimento da demanda interna e da demanda interna que é crescente, um aumento das exportações, embora pequeno, e no cenário de longo prazo, a dinâmica que a gente vê, ou a dinâmica que a gente está vendo para a trajetória, e aí pegando um pouco dessa preocupação que está por trás da sua pergunta, né, Caio? É uma dinâmica muito mais voltada ao fortalecimento do mercado por meio de vários outros produtores e uma comodização cada vez maior do etanol. O RenovaBio, ele vem trabalhando internamente, ele foi pensado para criar incentivos internos para isso. E aí, quando a gente fala em integração de mercados, é muito pensando nisso, mas a gente tem que pensar que a gente tem uma soma de políticas públicas direcionadas e que vocacionam o Brasil para essa liderança. Um outro exemplo interessante é quando a gente fala, por exemplo, de biocombustível de drop-in, né? Do diesel verde, por exemplo, a gente também publicou aí um pouquinho mais, a gente publicou no meados de março um documento sobre o biodiesel, sobre o diesel verde, como a EPE estava enxergando esse mercado, as biorefinarias integradas. Então, a gente tem que ter, só para finalizar, contextualizar que as trajetórias que a gente prevê, e a gente está fazendo um esforço de usando o PDE 2029 e refazer o PDE 2030 com o de 29 como uma linha de base, mas essas trajetórias elas não são uma bola de cristal, né? Elas são a referência que a gente imagina tudo mais constante, mas elas não têm a pretensão de acertar o número. Elas nunca têm. Elas têm a pretensão de acertar o movimento, né? A trajetória, a dinâmica das coisas. E o que a gente vê é uma intensa competição por tecnologias, mas com o Brasil, voltando para a sua pergunta, uma vocação muito grande para permanecer na liderança desse movimento. Eu gostei muito da sua resposta. Primeiro porque com a revoada dos cisnes negros em 2020, trouxeram muita poeira para as nossas bolas de cristal. Está difícil de olhar a poeirada que veio dos cisnes negros. A gente está penando ali, assim, tem uma discussão se essa mudança, o que da mudança é estrutural e o que é conjuntural, como isso afeta a nossa inserção internacional, porque o que é conjuntural ou estrutural nos outros países está difícil, mas a gente muito. vai chegar. Esse posicionamento, a conversa, tudo que nós estamos tendo, e passando agora pelo Marlon, a respeito do Brasil realmente manter a sua liderança nesse campo, Marlon, uma das preocupações que eu entendo, vamos dizer assim, dos meus amigos lá de fora que me telefonaram, os que me conhecem de tantos anos, e eu sei a sua posição e a do pessoal do etanol, e a do MME principalmente, eu tenho um enorme respeito pelo que vocês têm feito, muita admiração pelo que vocês têm feito, é que quando a gente mexe com determinadas medidas, o impacto é muito forte. Então, por exemplo, dá um exemplo do biodiesel, né? Eu mexi, de algum modo, no percentual do biodiesel, ou amanhã eu resolvo mexer no percentual do etanol na gasolina, ou isso tudo não é bem flexibilidade, isso é dúvida. E a dúvida sempre é ruim do ponto de vista de confiança. Mas, enfim, sua vez, Mário. Não, exatamente. Tudo isso que você falou é exatamente o que a gente não quer. Né? Nós não queremos que nós possamos estar interferindo no mercado, tirando essa previsibilidade que a gente tanto quer dar. Né? Esse é exatamente o que a gente não quer fazer. Né? Eu acho que as questões que envolvem aí o biodiesel são questões que
estão justamente dentro dessa revoada que você falou de cisnes negros que aconteceram esse ano, né? Eu acredito que em condições normais de temperatura e pressão, nós não teríamos tido essa sequência de eventos que culminaram nesta situação que o biodiesel está hoje particularmente. Eu não vejo também como uma interferência, mas sim como uma sucessão de eventos que levaram a este tipo de interferência nas regras nesse caso, né? Eu acho que não é o que a gente quer, né? Complementando e também respondendo ao que o deputado Arnaldo Jardim mencionou a respeito da decisão do CNPE, também não é o que nós gostaríamos. No entanto, o CNPE e o RenovaBio em particular têm um mecanismo de transparência nas suas decisões e na sua governança, né? E nós temos um comitê permanente, que é o Comitê Interministerial do RenovaBio, que atua permanentemente, que estará monitorando permanentemente tudo isso que está acontecendo em termos de mercado, em termos de demanda, expansão da oferta e da produção de biocombustíveis, né? De forma que todo ano e permanentemente nós estaremos, né, periodicamente revisando estas metas. O que a gente quer é que elas permaneçam dentro de uma trilha que agora foi desenhada não com base em números teóricos de uma calculadora da RenovaCalc, né, mas em cima de dados reais. Desta vez nós tivemos a possibilidade de ter uma amostra significativa e representativa de dados reais com notas de performance energético-ambiental das unidades produtoras de modo real, né? E esta oferta também, de modo real, na sua proporção de oferta de biocombustíveis certificados. Aliado a isso, a Covid trouxe essas incertezas e eu posso dizer que o ano de 2020 e o ano de 2021 são verdadeiros pesadelos do ponto de vista do planejamento, né? E pesadelos do ponto de vista do planejamento energético, que tem que sempre adotar costumeiramente o princípio da precaução. Mas nada nos impede de, olhando lá na frente, ter a retomada desta liderança por meio da permanência das metas na banda mais alta, na parte mais alta da banda, né? Então, é como se nós, na época que nós tínhamos problemas fiscais, de macroeconomia mais sérios, e nós não podíamos operar na parte inferior da banda das metas de inflação, a gente tentava ali, ficava no limite superior ali da banda, etc. Mas depois o país conseguiu, por meio de reformas e tal, trazer uma trajetória saudável a ponto da gente estar hoje na parte inferior da banda. É isso que a gente quer com a RenovaBio, a gente quer estar operando na parte superior da banda com metas mais agressivas e sendo capaz de operar com segurança e tranquilidade nessas metas, né? Então, toda essa perspectiva a gente requer que a gente tenha um certo sangue frio, uma certa cautela, uma certa paciência nesses 2 primeiros anos, que realmente 2020 e 2021 são anos muito, muito sensíveis nesse planejamento. E por trás disso, nós temos uma nota técnica, uma nota informativa do Ministério da Economia, que aponta uma retomada dos níveis da atividade econômica de 2019 lá para 2022. Então, tudo isso nos limita e limitou o Comitê RenovaBio na sua decisão, né? E realmente não, a gente confessa que não é o que a gente gostaria. Mas tudo isso, todo o RenovaBio foi construído aos poucos, de maneira muito sólida, de maneira concreta. O deputado Arnaldo Jardim, todos aqui sabem que a gente foi conquistando pequenas vitórias, mas vitórias muito calcadas, muito sólidas, né? Muito robustas, que deram a condição para que a gente sempre avançasse, né? Então, agora a gente paulatinamente vai fazer isso. Acho que o custo tributário teve um avanço enorme, né? E nós temos a perspectiva aí de ter um bom ganho aí com a questão tributária que envolve o CBio. E aí é que nós vamos poder fazer um desenho melhor lá para o médio e longo prazo, né? A gente quer trilhar esse caminho, quer trazer a previsibilidade, quer facilitar a vida da Heloísa, não só da Heloísa como planejadora, né, na EPE, mas também dos produtores, também da sociedade, de todos os agentes econômicos, para que eles possam trazer esses investimentos de maneira muito mais saudável e com segurança, né? Tudo que o governo não pode fazer é trazer mais instabilidade, o que a gente quer é isso. Mas, infelizmente, essa revoada de cisnes negros, adorei essa expressão, foi muito... não fez com que a gente pudesse ter tido o melhor caminho que nós gostaríamos de ter tido para esse ano.
Mano, agradeço muito sua sinceridade, é isso mesmo. Eu acho que todos nós estamos pensando exatamente igual com relação a isso, porque a gente tem um passado muito recente e muito difícil, que nós precisamos ter muito cuidado, porque o passado é terrível e de muito pouco tempo atrás, né? Todos que vivemos na produção sabemos disso. E o que é mais interessante agora, Marlon, e você sabe disso muito melhor que eu, é que é muito interessante como reage lá fora. O Godinho deve ter essa sensibilidade mais que a minha. Vamos dizer assim, um discurso de redução de meta do RenovaBio é enxergado pelo indiano, lá estão os brasileiros querendo fazer mais açúcar outra vez. E é assim mesmo que funciona, quer dizer, a mensagem é assim que ela é, às vezes, recebida. Então, você tem razão, a gente tem que lutar muito com isso. Mas, nessa discussão, o tempo vai correndo tão rápido, eu queria colocar para vocês um tema que seria uma síntese de tudo que nós falamos, para que cada um fizesse os seus comentários e já fizesse a despedida do nosso pessoal, é que cada um de vocês individualmente, a pergunta é para cada um individualmente, claro, como vê o futuro da bioenergia, é o primeiro ponto. Segundo, o que é que falta para que esse futuro chegue? Quais as perspectivas, né? Eu gostaria de começar com o deputado Arnaldo Jardim, colocando mais um ingrediente na pergunta para ele. Arnaldo, cresce no Congresso a tese do imposto verde na reforma tributária, o que é muito positivo. Nós vimos muito preocupados com as questões da reforma tributária, porque o equilíbrio entre o fóssil e o renovável, no caso, gasolina e o etanol, ou biodiesel e diesel, está diretamente ligado ao que nós vamos fazer nessa reforma tributária. Mas, enfim, como é que você vê, o que falta, quais as perspectivas, Arnaldo? Essa sua pergunta não é para encerrar, é para abrir uma conversa que nós vamos noite adentro, tá certo? Ouvidos a etanol, né? E vai ser muito agradável. Aqueles que eu tenho aqui atrás, ó. Me arriscando, então. Ó, espera que eu chego aí. O Caio, você fez, como sempre, você é uma pessoa que é uma referência para todos nós. Quando eu assumi a Secretaria da Agricultura, uma das primeiras pessoas, foram 3 pessoas, foi você, o Roberto Rodrigues, e eu fui conversar com o João Sampaio. Foram as 3 primeiras pessoas e foram muito inspiradoras naquilo pouco que nós pudemos fazer lá, tá certo? Mas você sabe bem disso. Você sempre faz uma abordagem até filosófica. Pandemia, eu acho que vai mudar muito. Muda a forma de produzir, muda a forma de consumir, tá certo? Algumas coisas vão, voltam, viram modismo, mas eu acho que uma reunião como essa veio para ficar. Nós queríamos estar aí em Araçatuba, dando um abraço para o Salib, cumprimentando todo mundo aí, batendo um papo, no calor humano, tudo mais, mas isso veio para ficar. Eu estou dizendo isso porque uma das coisas que veio para ficar é a sustentabilidade. Já tinha um movimento mundial nesse sentido, ele se consolida e se aprofunda agora nessa questão. Então, bioenergia, biocombustível, todos aqui falaram nisso, rima com essa questão. Eu tenho um entusiasmo enorme. Eu acho que o Brasil não só tem que sair da defensiva de vilão do meio ambiente, mas o Brasil tem que ter protagonismo. Nós podemos liderar essa nova economia. Ninguém tem condições como nós de ser o líder desse novo momento. Bioenergia, bioeletricidade, biocombustível, e aí vai. Aquilo que você falou da Rota 2030, nós nem tivemos tempo de comentar isso, o híbrido, tá certo? Que só no Brasil se produz etanol elétrico, como nós temos aqui, que é a grande matriz do futuro. Então, sim, acho que virá cada vez mais. Segunda questão, reforma tributária. Aí prestar contas. Na hora do almoço, eu tive até uma conversa agora com o presidente Rodrigo Maia, com o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da PEC 45. É membro nosso, e não é por acaso, da diretoria da nossa frente, que eu coordeno aqui, a Frente de Valorização do Setor Sucroenergético, o deputado Rodrigo Agostinho, que é do nosso interior, é de Bauru, é de São Paulo, e é o presidente da Frente Ambientalista. E nós estamos buscando convergência ali nisso.
Tem uma frente que eu coordeno aqui, ao lado do setor energético, que é a frente da economia verde, que eu herdei do nosso querido Luiz Carlos Raul e Mendes Tami, que você tantas vezes ajudou. A primeira proposta de taxação de carbono veio por uma iniciativa do Tami, ele deixou de ser parlamentar, eu subscrevi, isso está tramitando. Nós apresentamos várias emendas à reforma tributária, uma delas é essa. O Renato Godinho sabe disso, que a taxação de carbono, que é algo que se debate no mundo, nós fomos aqui autores disso por conta da frente da economia verde. Estamos colocando esses temas em debate, reunimos as entidades que tratam disso e nós queremos que a reforma tributária tenha uma pegada verde, tá certo? E nós estamos trabalhando aqui nesse sentido, né? Já falei demais, agradecer muito a todos, tenho muito entusiasmo, tá certo? Saudar aquilo que o Marlon tem feito como nosso grande parceiro, amigo, Marlon querido. Gostei muito de conviver, primeira vez que eu faço um debate ao lado da doutora Heloísa, foi um prazer muito grande. O Renato Godinho, que tem tido essa liderança, tá certo? E o meu parceiro, meu irmão, querido deputado Itamar Borges, que tão bem nos lidera o setor lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado, Caio. Estamos juntos aqui nos desafios que virão. Parabéns mais uma vez a Mauri, conselheiro, presidente, Salib, nosso diretor da UDOP. Um grande abraço a todos. Está me ouvindo, Caio? Eu não estou ouvindo. Está ouvindo agora? Oi. Caiu, acho que o Caio cortou. Ah, voltou. Desculpa. O Godinho, por favor, sua vez. Dando sequência na lógica do que falta, que perspectivas temos com relação ao futuro da bioenergia. Perfeito. De fato, como disse nosso líder ali no Congresso, o deputado Arnaldo Jardim, dá vontade de, né, com uma pergunta dessa, ficar indefinidamente aqui conversando. Mas eu diria assim, sim, o Brasil tem tudo para continuar crescendo, para oferecer essas soluções para o mundo, né? Vocês viram ali como a importância da bioenergia para o mundo inteiro, e na escala em que é preciso aumentar, eu acho que só o Brasil tem condições de apontar esse caminho. Depois outros vão ter que entrar. Mas o Brasil é fundamental para apontar esse caminho de um crescimento sustentável em larga escala. E nós já estamos fazendo muito, né? O RenovaBio está aí como um exemplo de inovação em política pública, as nossas práticas todas, relativamente recentemente, avanços que são importantes no fronte de tecnologia, né? O etanol celulósico, em que o Brasil é um dos países pioneiros, está passando por suas dificuldades de crescimento inicial, mas creio que agora está começando, pelo que a gente ouve falar das duas empresas pioneiras, começando a chegar a uma certa maturidade, mas falta mais, né? A gente não pode achar como deitar sobre os louros, né, de tanto que a gente já conseguiu, porque falta muito mais pelo tamanho do desafio, né, que estamos à frente. Então, em alguns aspectos, eu ouso dizer que o Brasil, às vezes, pode ser vítima do próprio sucesso. Então, como nós já somos tão eficientes, tão bons e com uma história tão longa, tão rica, no etanol, no biodiesel, por exemplo, em alguns momentos a gente pode ficar apegado demais à maneira atual de fazer as coisas e deixar passar algumas revoluções críticas que, no entanto, são necessárias para levar a coisa para um outro nível, né? Se a gente quer ter chance de fornecer esse biocombustível, essa bioenergia em patamares mais elevados, se a gente quer ter chance de influir em setores que hoje não usam biocombustível, mas vão talvez ser a linha de frente do crescimento mundial, que é a aviação, é o transporte marítimo, né? Na medida em que o transporte leve vai se eletrificando, então o transporte pesado, a aviação, o transporte marítimo são o futuro de longo prazo permanente da bioenergia. Não interessa se
digamos que todos os carros um dia sejam eletrificados, e a bateria, o que é muito duvidoso, né? Nós sabemos que a solução do híbrido, da célula combustível também está aí, mas ainda supondo que esse seja o futuro do transporte leve, vai haver mercado e demanda para muito mais bioenergia do que a gente tem hoje, apenas descarbonizando esses setores que são impossíveis de eletrificar, né? Transporte pesado, de longa distância, marítimo e aviação. Então, para isso, é preciso muitos movimentos, né? É preciso investir em tecnologias. A Heloísa também mencionou já essas coisas. O diesel verde renovável, que está surgindo, já tem uma importância grande na Europa, nos Estados Unidos, nós ainda não temos esse combustível aqui, mas está começando um trabalho agora da EPE mesmo, de estudo, da ANP, de regulamentação, e o destino disso vai ser muito importante, saber se a gente tem o diesel verde. Junto com o diesel verde vem o bioquerosene de aviação. Pelas tecnologias de fabricação, eles vêm mais ou menos juntos na refinaria, não dá para fazer um sem o outro, então é preciso dar destino para ambos, para que eles possam ocorrer conjuntamente, né? Precisa inseri-los no RenovaBio, precisa inseri-los nos mandatos que a gente tem agora de combustíveis. Se eles não ficarem, se a gente não estender a eles esses novos combustíveis, essas novas formas, se a gente não estender o instrumental que a gente já tem para o atual, então aí é aquele caso em que a gente tem que evitar que o presente, o sucesso atual sufoca o sucesso futuro, né? Então a gente tem que atentar a isso, às refinarias flexíveis, e tem que atentar a um controle territorial, né? O movimento de intensificação da pecuária parece que não tem a ver com biocombustível, mas tem, porque se você tem uma vaquinha no hectare e de repente tem duas, é um universo de terras que são liberadas, né, de forma sustentável para o crescimento da produção, sem expandir a fronteira agrícola. E se a gente souber fazer isso, demonstrando que não há esse avanço da fronteira agrícola, que não há o desmatamento, é o que precisa para produzir a quantidade e a qualidade desses combustíveis que o mundo oferece. Godinho, muito obrigado, muito feliz sua participação, muito obrigado. Heloísa, por favor. Obrigada. Eu vou começar também agradecendo os meus colegas. Aprendi muito aqui nessa troca, então queria agradecer o convite e voltar olhando um pouco para o futuro, né? Como que a gente vê o futuro da bioenergia, o que falta? O que falta, na verdade, para a gente chegar no futuro que a gente quer e que a gente está vendo? Eu acho que a gente tem que primeiro entender que o momento atual, a gente começa a observar uma série de mudanças nas relações socioeconômicas que, como o Godinho falou, elas têm que ser encaradas como um momento para acelerar as mudanças, ou seja, a gente tem que apostar e acelerar essa transição. Por quê? Porque a crise pela qual a gente está passando, ela tende a mudar tanto o padrão de comportamento da demanda quanto a oferta. A gente tem um impacto muito grande agora no curto prazo. Muito da realidade pré-existente a gente acha que vai retomar gradualmente, mas algum rearranjo vai ter. E esse rearranjo, o Brasil tem que estar posicionado para aproveitar isso de forma positiva. Como a gente já falou, e o Godinho colocou muito bem, o Brasil sempre se destacou no cenário energético mundial pelo caráter renovável da nossa matriz. E a EPE, quando a gente traça os nossos planos de médio e longo prazo, a gente indica que a demanda energética nacional, que é crescente, mesmo quando a gente considera os avanços tecnológicos, mesmo se a gente considera, e a gente considera, claro, mas mesmo quando a gente imputa ganho de eficiência, tanto na oferta quanto no uso da energia, ainda assim a gente vai ter uma demanda de energia crescente que continua sendo atendida de maneira... tem que continuar a ser atendida de maneira sustentável, e a gente, na nossa trajetória de referência, a gente acha que sim, continua sendo atendida de maneira sustentável. E aí, como a gente faz isso? A gente acha que a gente tem que direcionar mais esforços para desenvolver tecnologias limpas e integrar essas novas tecnologias na produção de biocombustíveis acessíveis e sustentáveis.
Mas a gente também tem que olhar isso, olhando isso de forma mais ampla, não é só uma política energética. A bioenergia sustentável, e isso traz uma vantagem competitiva para o Brasil, porque tem um potencial imenso de incluir no mercado contingentes populacionais de renda muito baixa, as camadas de baixa renda. Então, afeta as oportunidades econômicas sociais, não só com a geração de emprego e renda. A gente está vendo, e a geração de emprego e renda, a gente vai publicar um estudo ainda esse ano, né, que a gente terminou, está concluindo a matriz em insumo produto dos setores de biocombustíveis para quantificar e mostrar isso, mas a gente também nota impacto sobre a saúde pública, um outro trabalho que a gente está publicando esse ano, e a gente vê que quando a gente olha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, na verdade, essa nossa trajetória, ela tem o potencial de afetar todos. Aí vou puxar um pouco a sardinha, lá na plataforma Biofuturo, ela fala dos vários, e eu acho que a gente tem que pensar assim, na verdade, ela afeta quase todos. Por exemplo, avançar no desenvolvimento da bioenergia sustentável melhora a nossa equidade de gênero, porque afeta de forma desigual e melhora o acesso à energia. Melhora o acesso à energia, ela traz mais, ela consegue trazer maior equidade de gênero e raça e aumento das oportunidades econômicas e sociais. Isso é muito importante para um país como o Brasil. Quando a gente pensa na reconstrução ou no nosso caminho a partir de onde a gente está, tem se falado muito, quando a gente olha os impactos da crise, de um reconstruir melhor, né? O novo normal, a gente tem que reconstruir ele melhor. E aí a gente fala do imposto verde, dos pacotes verdes, né? E a gente acha que quando a gente olha o conceito de sustentabilidade, é esse o caminho. E no caso brasileiro, a gente aposta em medidas e atitudes que fomentem não só o uso mais eficiente dos transportes, mas também a produção mais eficiente. Tem alguns estudos realizados especificamente para São Paulo, né, que já mostram, como eu falei, a gente está avançando nisso, mas já mostram a relação entre as emissões e a saúde da população. Então, como que isso... como que ao fazer isso a gente reduz o número de internações hospitalares, a gente reduz mortalidade prematura, e a melhora disso é através da bioenergia. A gente tem, quando a gente fala de participação, em algum momento a gente está sempre falando muito da projeção do carro elétrico, né? No caso brasileiro, a gente olha muito essa trajetória, e mesmo considerando a tendência mundial de eletrificação da frota, a gente acha que no Brasil isso vai acontecer de uma forma mais lenta e muito ajustada à realidade nacional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente compara realidades e perspectivas distintas de trajetória de país, né? O Brasil tem uma vocação para a bioenergia que é muito única. E com isso, a gente consegue fomentar, como eu falei lá no início, a gente aposta que isso seja o nosso caminho para uma transição energética que não nos coloque em situações de um trancamento tecnológico com tecnologias muito caras. A gente tem um curso hoje, e a gente vê isso, né? Uma corrida tecnológica imensa. A gente vê várias tecnologias e que tem um potencial de serem tecnologias disruptivas muito grande. A gente tem aí o hidrogênio, mas quando a gente vê o papel dessas tecnologias, a gente tem também, por exemplo, o etanol de segunda geração. A gente tem as biorefinarias, a gente tem o espaço e a vocação do Brasil. Vou terminar pegando um pouco do que o Godinho falou também, quando ele falou dos combustíveis de aviação e transporte marítimo. A gente também tem um potencial muito grande de avançar nisso. Hoje mesmo eu tive uma reunião sobre isso, sobre projetos de combustíveis de aviação através de outras rotas, e que claramente são aplicáveis também para os combustíveis marítimos e para o biodiesel. A gente tem que estar
muito atento a isso e a gente tem que tomar cuidado para não se deixar levar, como eu falei na pergunta anterior, por uma disputa de narrativas. Quando a gente fala da disputa do carro elétrico, tem sim uma disputa de narrativas. Quando a gente fala do carro elétrico, a bateria, por que não a célula combustível? E olha aí a célula combustível etanol, que tem um potencial de avanço, né? Quando a gente fala de disputa de acreagem, acho que eu não usei, mas disputa de terra, né? Como já foi comentado aqui, isso é uma realidade muito particular. Às vezes a gente tem que tomar um cuidado para não importar debates, né? É muito possível e muito provável. O Brasil está, sim, numa trajetória, desenhou mecanismos robustos para impedir que o nosso crescimento da bioenergia se dê às custas tanto de desmatamento, e o RenovaBio é um exemplo claro disso, né? Ele é uma política de desmatamento zero, ele garante e ele dá esse incentivo para você evitar o desmatamento na produção dos biocombustíveis, mas também porque tem uma questão de custo, assim, o Brasil tem uma vantagem, isso não precisa, isso não é necessário no Brasil. Uma outra disputa, eu já vou terminar, peço desculpas, Caio, juro que eu vou terminar, só para pegar uma pergunta que apareceu aqui, que a questão da disputa entre cana-de-açúcar e hectare de fazenda solar. E olha que interessante, porque em tese são duas energias renováveis, né? A bioenergia e a energia solar. Essa disputa, ela pode até ser verdade em outras jurisdições, mas quando a gente olha o mapa solar, né, o mapa de potencial que a gente tem no Brasil, a gente não vê essa sobreposição, né? Tem locais mais adequados para as fazendas solares, a gente já tem um inventário sobre isso, e esses locais, eles não são competitivos com a área de expansão de cana-de-açúcar que a gente tem hoje. Então, de novo, em países eventualmente com uma outra dimensão, onde isso aconteça, pode ser que essa situação se coloque, mas quando a gente olha a realidade brasileira, a gente tem todo um potencial de expansão onde as duas coisas convivem de forma sustentável. Obrigada. Obrigado, Heloísa. Ótimas considerações. Eu acho que nós estamos vivendo um momento realmente excepcional. Eu esperava por esse momento há tantos anos, e ele aconteceu. Com revoado ou não, ele aconteceu. Revoada de cisne ou não, ele aconteceu. E a sua fala, ela toca num ponto que é um ponto que nós estamos vivendo a cada ano com velocidades maiores, que são as rupturas tecnológicas que vão surgindo, né? Então, nós estamos... eu conversava com um amigo, Arnaldo, que me disse uma coisa muito interessante. Nós temos que mudar a meta. Nós temos que produzir 1 litro por metro quadrado. 1 litro de etanol por metro quadrado, que são 10 mil litros por hectare. É isso mesmo, quer dizer, tem que fazer 1 litro por metro quadrado, dá uma dimensão do esforço e do tamanho do que pode significar a produção de etanol. Quando a gente começa a usar palhada para fazer etanol, quando vem um outro tipo de cana, que é uma cana muito mais rica em fibra, tudo isso significa mudança e faz com que a Heloísa da EPE fique alucinada para fazer cenário com tantas variáveis. Legal! Sem dúvida é um desafio. Mas, Marlon, sua vez de fazer essa sua fala final e a sua visão a respeito do que é que está faltando. Caio, obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar, de debater com todos vocês aqui, agradecer ao DOP pela oportunidade de falar aqui mais uma vez nesse evento, né? De uma maneira, como o deputado Arnaldo Jardim falou, de um modo que veio para ficar, né? Não tem como a gente, né, fugir disso agora, né? Bom, sendo sintético, eu estou há 16 anos no Ministério de Minas e Energia, dentro do Departamento de Biocombustíveis, e eu compartilho com o Caio que estamos vivendo um momento que a gente esperou durante muito tempo, né? Eu, quando cheguei ao departamento, em 2004, vivi aquele período que foi o grande boom, né,
que dobrou a nossa capacidade de produção ali no final, entre os anos 2005 e 2010, né? No entanto, agora nós não temos a ingenuidade que nós tínhamos, ou que pelo menos eu tinha, naquela época, né? Em relação a todo o cenário internacional, a toda a perspectiva e a todos os interesses que estão envolvidos aí nesse mercado energético, de bioenergia e de biocombustíveis, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito bom, né? Com a perspectiva da Nova Bio, uma perspectiva excepcional, né? Mas nós temos nos faltam 3 coisas. E aí eu queria separar de modo bem objetivo o papel do governo, o papel da sociedade e o papel dos agentes econômicos, né? Do lado do governo, falando o que a gente tem que fazer, nós temos que fazer o que o deputado Arnaldo Jardim falou. Nós temos que operar, e o que o Caio falou, nós temos que operar na maior meta possível do Renova Bio. Esse é um dever de casa nosso. Nós temos que estar sempre buscando isso e buscando dar previsibilidade para os agentes econômicos sem interferir naquilo que a gente traçou como meta para o programa no médio e longo prazo, né? Do ponto de vista da sociedade, a sociedade tem que aprender a valorizar o serviço ambiental. Ela tem que entender que ela tem que passar a dar esse valor e a fazer esta remuneração e propiciar o ambiente necessário para que essa valorização se dê, né? Ela tem que lastrear do ponto de vista da opinião pública, do ponto de vista da opção que ela faz, pelo energético que ela consome, né? De todas essas formas, ela tem que se posicionar em relação aos desafios de mudança climática. E, por fim, os agentes econômicos, olhando, por um lado, o governo que tem as metas, que atém a política pública, não muda as regras do jogo, não interfere, e olhando também a sociedade que resolveu optar pela valorização do serviço ambiental, os agentes econômicos vêm e investem nessa expansão que a gente tanto quer, né? E aí a gente fecha um ciclo. Acho que o que falta são essas 3 coisas. E, no mais, agradecer a vocês e agradecer a oportunidade de contribuir, de aprender, como a Heloísa falou também, aprender com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Marlon. Doutor Itamar, sua vez. Está me ouvindo aí? Porque a minha tela ficou preta. Está saindo minha voz aí, Caio? Ouvindo bem, ouvindo bem. Posso falar assim, então? Por favor. Ok, então. É que, para mim, aqui eu não estou me vendo aqui, mas rapidamente também. Depois, primeiro, não posso deixar de agradecer, Caio. O Arnaldo fez uma referência quando ele foi assumir a secretaria sobre a sua pessoa, e eu quero reforçar o quanto você nos lidera no setor do agro aqui no Brasil e, em especial, aqui em São Paulo com a gente. Da mesma forma, agradecer ao DOP por essa iniciativa e essa oportunidade aqui ao lado do Godinho, da Helena, do Marlon, ao seu lado, ao lado do Arnaldo, poder participar desse momento. Eu acho que nas falas do Godinho, da Helena e do Marlon e do próprio Arnaldo, sobre como ver o futuro, o Godinho falou aí da inserção de alguns pontos que precisam ter o olhar. O Marlon, no momento anterior, eu não sei se foi ele ou a Heloísa, colocou a preocupação de nós não ficarmos assim, sentados em cima do que nós já avançamos, ou seja, nós avançarmos olhando com a preocupação de que a pesquisa, a inovação deve continuar nesse caminho. Então, é nesse sentido que eu falo, e quando falo do que falta, é dar sequência no que vem acontecendo. Nós somos o segundo maior produtor e consumidor de biocombustível, ficando só atrás dos Estados Unidos. Eu acho que, só que, por outro lado, nós temos aqui, principalmente, a questão do etanol, que é proveniente da cana-de-açúcar, que tem o melhor desempenho ambiental. Eu citei um exemplo aqui, muito rapidamente, Arnaldo, que é com relação ao relatório da CETESB, falando da redução média de 40% dos poluentes nos últimos 10 anos, apesar do aumento da frota. E essa diminuição se deu por quê? Em virtude do consumo de etanol. E eu citaria, para não estender muito aqui, para falar do futuro, do que falta e da perspectiva, 3 exemplos. Você, Caio, conhece, eu acredito que o Marlon, a Heloísa, o Godinho deve conhecer, o Arnaldo, com certeza, estive até junto com ele, em 3 exemplos que nós temos aqui em São Paulo. E esses exemplos mostram que nós estamos no caminho de realmente ir para o futuro, superando o que falta e dando uma expectativa positiva. Nós temos aqui 3 exemplos. A usina Cruz Alta do Grupo Tereos, que utiliza o biodigestor, equipamento que integra o sistema de tratamento, que reutiliza o resíduo de processamento de milho e mandioca, gerando biogás. Esse é um exemplo aqui.
Um outro exemplo é da usina Bonfim da Raizen, lá em Guariba, que desenvolve a conversão da vinhaça em biogás. E a Cocal, que utiliza caminhão movido exclusivamente com biogás. Então, esses 3 exemplos aqui em São Paulo mostram os avanços que nós temos tido, o foco que tem sido dado, e eu acho que é esse o caminho que o Brasil segue. Para encerrar, aqui como membro e presidente da Frente Parlamentar, no meu campo de atuação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós criamos a frente, o Arnaldo é o nosso padrinho, e a frente tem uma pauta específica integrada com a frente federal, e no dia a dia, o que nós temos? A defesa da bioenergia, do etanol e do setor subenergético. Por isso que eu fico feliz de estar aqui partilhando esse momento com o Marlon, com o Gondi, com a Helena, com você e com o Arnaldo Jardim, com a nosso DOP. Então, parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, então. Eu queria agradecer muito a você, ao Arnaldo, à Heloísa, ao Renato e ao Magno pela participação, pela paciência de se limitar a tantos assuntos, de se limitar ao tempo e as perguntas que eu fiz. Mas eu queria encerrar, em vez de fazer uma síntese de tantas coisas positivas que vocês falaram, eu queria me lembrar e contar a vocês 2 fatos. Primeiro, que essa semana passada sai um estudo que todos devem ter visto, de Harvard, da Universidade de Harvard, de um chinês fazendo o seu doutorado lá nos Estados Unidos, em que 1 micrograma, Arnaldo, 1 micrograma de emissão de particulados por metro cúbico, numa região metropolitana como a de São Paulo, significa o quê? 1 micrograma estaria levando a 8%, digamos assim, de impacto de possibilidade de Covid. Olha só, pelo enfraquecimento das pessoas, pelo sistema respiratório. 1 micrograma. São Paulo tem 16, Nova Delhi tem 99 microgramas por metro cúbico. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque o segundo ponto é que eu jantei há pouco tempo atrás, no último evento da ABAG, do nosso Congresso Nacional, com o presidente da maior empresa chinesa, que está no mundo todo, mas é chinesa, e nós estávamos no restaurante, Arnaldo, e ele olhou para o céu e falou assim, meu Deus, eu estou vendo as estrelas aqui. Há muitos anos eu não vejo estrelas lá na China, assim como não se vê estrelas na Índia. Esse é o mundo que a gente espera, esse é o futuro que nos espera. Gente, muito obrigado pela atenção e pelo esforço de cada um. Até mais.